Tem uma canção que eu particularmente gosto muito, que eu sempre ouvia tio Carlos cantando. O tio Carlos é uma pessoa que toda vez que recebia na minha época a oportunidade de subir no púlpito da igreja e cantar um hino, ele cantava mais ou menos as mesmas canções. Assim, dos meus 7 aos 26 anos, eu vi ele não mudando o repertório da canção. E eu vou cantar pra você. Não se apaixone pela minha voz, tá? É basicamente assim. Por todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e sabe que dele não lembra mais. Hoje eu canto é pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Palmas para mim. Eu vou trazer um vídeo e comecei a cantar para vocês. Mas por que eu trouxe essa canção? Por que eu cantei para vocês? Porque o capítulo 1 de Êxodo, que é o tema desse vídeo, a partir do versículo 8, ele fala de um rei que esqueceu da história de José. Ele não conheceu José. E esse rei olhou para aquele povo que veio através de José, que tinha multiplicado, que tinha crescido economicamente no Egito. E a Bíblia fala que aquele rei, ele temeu. Ele pensou, nossa, se esse povo se junta com os nossos inimigos durante a guerra contra nós, já era. Já era para nós. E o que foi que esse rei fez? Ele começou a tributar o povo de Israel com tributos muito caros, altos encargos, e de maneira tal que aquele povo que antes tinha poder político, poder econômico naquele país do Egito, agora estava tão cheio de tributos, tão cheio de encargos, que de pessoas livres e libertas e de status passaram a ser escravos em um país em que eles eram livres. E se você prestar bem atenção na canção que eu cantei para você, existem provas na nossa vida que tiram de nós a nossa liberdade. Às vezes, como a canção fala, são palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e esse alguém pode ser de repente alguém da sua família que você se importa muito. Esse alguém pode ser até mesmo você, que diz palavras que não são animadoras para se dizer para você mesmo. De repente, é palavras que você não teria coragem de falar para uma amiga ou para um desconhecido, mas com você é altamente cruel, você é altamente rígida. Você fala, olha, descansar, ser vulnerável, abrir mão do controle, eu não posso, eu sou uma mulher negra, eu tenho que estar sempre aí no mundo, oferecendo algo para o mundo, porque o meu valor está laçado nisso, está entrelaçado a isso, tá ligado com aquilo que eu entrego para as pessoas. Porque se eu não entregar nada, eu não sou digna desse amor. Se eu não entregar nada, eu não sou digna de ser lembrada.
de ser lembrada como ser humano, como mulher no mundo. E quando eu trago esse vídeo para você, quando eu falo de um rei que esqueceu do povo, quando eu falo de uma canção que diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, é disso que estamos falando aqui. Deus, Ele nos chamou para sermos livres, livres à luz da sua palavra. E mesmo que o mundo, ele às vezes seja para nós, mulheres negras, um mundo que esqueça do nosso valor, um mundo que dite condenações, porque eu não sei se já aconteceu com você, né? Mas já aconteceu comigo, de perceber muitas vezes que o nosso corpo, existe uma frase que eu já li, que ele fala que o corpo da mulher negra é um corpo político. E essa frase, ela sempre me incomodou muito, porque às vezes você não quer ser política, você só quer ser você. Você só quer estar em uma mesa de um restaurante, conversando com as suas amigas, sem estar ali se posicionando como uma revolucionária, como a única mulher negra do ambiente. Você só quer estar sendo ser humano. Mas não, só o fato do seu corpo estar ali, às vezes já incomoda uma pessoa que tem um pecado do racismo encravado no seu peito. Ou já incomoda essa pessoa porque ela olha para o seu cabelo e seu cabelo não é branco, é um cabelo preto, é um cabelo afro, e ela já fica algo incomodando ela, então ela não consegue prender aquele incômodo e solta alguma coisa para te ferir. Esse cabelo aí, se ficar perto do fogo não queima? Ou, eu já ouvi esse tipo de coisa. Ou, nossa, você é até bonita para uma negra, você é uma negra que tem traços brancos. Coisas sutis, né, que vão tentando nos condenar por estarmos naquele espaço, naquele momento. Mas quando falamos dessa saída, dessa escravidão espiritual, estamos falando sobre entender que não há condenação em Deus para você, para mim, quando nós estamos nele. Está em Deus, porque a sociedade, e aqui eu digo as pessoas em forma geral, e até mesmo a própria instituição, o templo, né, físico, os tijolos, os homens podem, os homens, quando eu falo homens em aspectos gerais, homens, pessoas, eles podem e eles vão nos decepcionar. Ao longo da história, então, nós mulheres negras podemos falar isso com bastante eloquência, né? O quanto nosso corpo, ele foi subjugado, foi vendido, ele foi hipersexualizado, ele ainda não é à toa que uma grande rede mundial sempre passa no carnaval uma mulher negra seminua na tela, e todo mundo acha isso normal, porque é o corpo do prazer, é o corpo do deleite, e não o corpo do cuidado, do zelo. E isso atravessa a nossa vida, seja você uma mulher que frequenta uma instituição, uma igreja ou não. Se você é um corpo negro, o seu corpo é político, infelizmente. E eu não estou negando isso, mas o que eu estou falando aqui para você é que nessa jornada de saída, temos que nos depreender dessa frase que o nosso corpo é um corpo político. Não porque ela esteja errada, mas porque ela é pequena diante da dimensão do que Deus tem para nós, enquanto balaias, enquanto mulheres que acompanham o projeto Balaia e que estão buscando se reencontrar à luz da palavra. E por que eu falo isso? Porque eu participo de grupos de mulheres que são, por exemplo, feministas. Eu não sou feminista, mas eu acompanho e respeito. São feministas ao extremo mesmo, as que são ao extremista, né? Mas existe o feminismo branco e existe o feminismo negro, e depois eu vou falar para vocês. Eu também já acompanhei mulheres que são de partidos políticos, que são políticas, né? São da política. E toda vez que você vai falar de mulher negra, parece que tem que levantar uma bandeira, ou de um partido, ou de um lado, ou da extrema-direita, ou da extrema-esquerda, porque se ela não se posiciona de um lado, ela está traindo todas as outras mulheres. Parece que a gente nunca pode ser apenas nós mesmas diante de Deus, diante de nós,
olhar para o nosso espelho e vermos apenas uma filha de Deus, alguém que quer ser cuidada por Deus, alguém que não quer necessariamente estar sempre levantando uma bandeira, estar sempre guerreando lutas que começaram antes dela. Você me entende? Por que eu falo isso? Porque eu me preocupo muito com o fato de a gente não estar presa a esses rótulos, porque eles surgiram antes de nós e depois que nós partimos esses rótulos, eles vão continuar. Mas eles nunca vão cuidar da ferida principal que foi feita aí na nossa alma, no nosso espírito. Então, se você é uma mulher que está envolvida muito em questões políticas, ou quer muito vencer na vida empresarial, porque é uma mulher negra e tem que vencer, porque senão a favela não vai vencer, porque tem que estar engajada em um lado político A, no lado político B, porque senão a sua voz não tem que ser ouvida, não vai ser ouvida, porque você se importa com a causa, com o movimento. Respira. Quando você vem para a Bíblia, ela nem se preocupa em definir qual lado que ela vai ficar da história. Se é do lado do A, do lado do B, se é no Brasil, se é na Ásia. Deus, você acredita que Deus é universal? Que Deus está em todos os lugares e que Ele vê todas as coisas? E que quando Ele mandou o seu Filho Jesus na cruz, Ele não mandou esse Filho para morrer por uma ideologia, e sim por mim, por você? Porque quando a gente entende isso, fica mais fácil reconhecer o nosso valor em Deus. Nosso valor, ele vai além daquilo do que a sociedade prega sobre o nosso corpo de mulheres negras. E eu sei que a minha fala, ela vai bater de frente contra outras mulheres negras que são do movimento e que defendem uma bandeira A, uma bandeira B, e tá tudo bem. Se você segue elas, continue, eu não vou tentar proibir você nem nada. Mas o que eu quero despertar em você é essa curiosidade de, ok, existem várias condenações sobre o meu corpo, existem vários movimentos e ideologias que falam que defendem o meu corpo, seja o movimento de mulheres negras com moradia, né? Nenhuma mulher negra sem moradia, seja, e aqui eu não estou criticando, tá? Seja o movimento da extrema esquerda, que fala sobre aí a questão do racismo, seja algumas mulheres negras que se posicionam na extrema direita, se desprenda disso. O que a gente vai trazer aqui para você é uma nova visão, uma visão que não vem de mim, não vem de vozes que eu ouvi na minha cabeça, não, vem da palavra. E aqui esse rei que esqueceu de José, que colocou condenações sobre esse povo, ele é o sistema, ele é a matriz que acontece no nosso país hoje, no nosso mundo. É uma matriz que existe. Querem nos fazer acreditar que nós temos que estar afiliada a isso, aquilo, que nós não podemos pensar fora da caixinha, que temos que ter uma religião A ou B. Mas o que Deus pensa sobre você? Essa reflexão que eu quero deixar nesse vídeo, né? Sobre essa saída. Se você realmente quer sair e quer se ver como filha de Deus, é um momento de você sentar e refletir. Cara, tudo bem eu ter essa ideologia, tudo bem eu ter essa formação política, eu ser uma mulher intelectual, ou de repente eu nem sei do que essa mulher está falando, movimento, não sei o quê, esquerda, direita, por que ela está falando isso? Eu não entendo, só gosto do tema Bíblia. Eu falo isso porque eu sei do grupo, eu já fui parte desse grupo da ideologia, mas eu também tenho ciência que tem mulheres negras que não estão muito ligadas nessas ideologias, porque elas estão mais preocupadas com o pão de cada dia, né? E esse público do pão de cada dia é mais fácil de falar, porque eles, quando você não tem uma ideologia tão forte, você está mais aberto a ouvir o que Deus tem para você, e você escuta, presta atenção e internaliza aquilo. Porque, poxa, Deus está falando comigo, amém, eu vou ouvir aqui, eu vou tentar aprender o que Deus quer de mim. É mais fácil, porque existe uma humildade intelectual e até espiritual. E aqui não é um insulto, tá? Não tem nada de errado em ter uma humildade intelectual.
Porque quanto mais você reconhece que não sabe, que precisa aprender, mais você aprende. E quanto mais você reconhece que no mundo espiritual existem coisas que Deus quer ensinar para você, mais você está disposto a ouvir a voz do Senhor e falar: Deus, eis-me aqui, fala comigo. Eu não sei de todas as respostas, mas se o Senhor quer me ensinar isso, para que eu saia dessa dependência, para que eu saia dessa estatística de feminicídio, para que eu entre aí em uma fase de ser filha tua, eis-me aqui. Mas quando você já está enraizada na sua ideologia, naquilo que você acha que sabe, e se nega a buscar novos conhecimentos, que é o grupo que eu fazia parte, fica difícil, porque Deus às vezes está te mostrando através das lutas, das barreiras que Ele coloca no teu caminho, das provações, para te puxar para Ele, mas você está segurando: não é isso, não, eu não vou ler, não vou ouvir, não. E aí você continua presa na gaiola do autoconhecimento, na gaiola do a minha religião é a certa, na gaiola do foi assim que me criaram, foi assim que foi passado para mim e eu vou continuar nesse caminho. Tá apanhando, tá tudo dando errado, mas foi o que me ensinaram, então vou seguir esse caminho. Você não é uma árvore, né, para ficar parada o resto da sua vida no mesmo lugar. Você é um ser humano e como diz a canção, nenhuma condenação há para quem está em Jesus, para quem está em Cristo. Esse vídeo ele é um alerta, que a gente vai trabalhar isso. E se existe uma resistência ainda grande em você de abrir mão dos seus conceitos que são enraizados dentro de você, seja por causa de um preconceito que você tem da Bíblia, um livro histórico, um livro que as pessoas falam que atacam as ideologias, que atacam as minorias, aí você não vai se permitir ouvir algo novo. Porque se alguém falou para você, por exemplo, que ser da igreja é atacar as minorias, tacar fogo, ser extrema-direita, você não vai conseguir absorver o que Deus quer falar com você nessa proposta. Então reflita, será que a gente não tem nada de novo para aprender? Eu sempre tenho algo novo para aprender. Eu nunca vou saber de todas as respostas, né? Todos os caminhos. Eu posso ser esse rei que esqueceu de José, que não ouviu falar de José. Mas eu também posso ser a pessoa que reconhece que não sabe de tudo, mas que está disposta a aprender algo novo de Deus, porque como está, não está bom. Eu sozinha tentei e não consegui, então que tal convidar o dono do universo para me ajudar a sair dessa escravidão que eu estou subjugada, seja por uma questão histórica, política, seja por uma questão de dados que está aí no jornal, mas que eu sei que reibera o meu espiritual. Se eu sei, eu sinto pela minha intuição, ou que seja o Espírito Santo, uma voz que clama dentro de você, retire as resistências. Poxa, eu vou tentar. Não sei como, não sei o que a Sena está falando, não sei se vai dar certo no final, mas eu vou tentar deixar a minha religião, o meu estigma de achar que ela vai falar contra as minorias ou vai atacar uma religião A, uma religião B, e vou tentar ver o que a Bíblia fala sobre essa tal de escravidão espiritual. É um convite, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe, comente e solte a resistência, porque é tenso, tá bom? Mas Deus é conosco, Deus é contigo. Não se esqueça que você é filha, que você é amada e que se você chegou aqui, Ele tem algo para te ensinar, tem algo para te falar, e enquanto Ele fala contigo, Ele fala comigo também. É uma via de mão dupla, tá? Que Deus te abençoe, a sua casa, a sua família, hoje e sempre. Sempre. Cebolinha. Tchau.